A afirmação é do empresário farroupilhense Daniel Bump. De acordo com ele, desde o início da pandemia da Covid-19 no ano passado, houve uma mudança de planos em todo o mundo. Daniel Bump entende que a pandemia também trouxe um impacto bastante grande na vida das pessoas e na economia. Para o empresário, muitas coisas se desregularam e muitos setores praticamente paralisaram com a pandemia. Segundo Bump, esse contexto trouxe atrasos na vida das pessoas. Daniel Bump faz uma leitura do momento que vivemos e do comportamento econômico. Bom, Leandro e telespectadores, a gente vive um momento realmente atribulado, né? Uma coisa que a gente, pelo menos nos últimos anos, aí, ninguém tinha passado e ninguém imaginava algo parecido. Houve uma mudança de planos, não a nível de Brasil, né? A nível de mundo, né? Cada país aí, cada região do mundo tratando de forma diferente essa situação do Covid, com ações diferentes, né? Lugares com lockdown violentíssimos, né? Onde a pessoa não pode sair de casa e realmente controlada, outros com um controle um pouco menor. Cada região do mundo tratou isso de uma forma diferente. E isso impactou a vida das pessoas e a economia como um todo. Veja aí a área de educação parada, né, por todo esse período. Tu imagina quanto atrasou a vida das pessoas, quantas pessoas iriam se formar, né, na universidade, já estavam com o seu emprego garantido, e talvez o cara fosse se formar na área de turismo, por exemplo, e seria diretor de algum hotel em algum lugar do mundo, e esse hotel teve que fechar, parar as suas atividades momentaneamente, ou da área da gastronomia, num restaurante, enfim, se perdeu a referência econômica, né? Desregulou tudo, tanto de oferta como de procura. Indústrias, por exemplo, tinha um determinado componente para uma indústria que é produzido na Alemanha. Aconteceu lá o fechamento daquela indústria por um período, parou a produção. Vem o efeito cascata, começa a faltar produto. E a gente vê em várias cadeias isso, uma elevação de preço considerável, falta de alguns produtos em determinadas áreas. A gente viu o próprio presidente da John Deere do Brasil com dificuldade de fornecimento e pedindo que o agronegócio diminuísse a compra de máquinas, porque há uma falta de equipamentos, mas em contrapartida o agronegócio precisa correr e produzir, porque está faltando grãos também. A própria Ásia, a China tem comprado muito aqui do Brasil. Houve uma elevação. As importações elevaram, né? O preço aumentou, exportações. O preço aumentou muito em função disso, então a gente perdeu muitas referências. Setor de embalagem, os preços subiram consideravelmente em função de toda essa situação. Ferro, aço, plástico, todas essas situações. Em contrapartida, alguns setores que praticamente pararam, né, em função pega esse problema todo de turismo, companhias aéreas, quem fornecia para companhias aéreas, hotéis, fast food, né, toda essa situação. Mexe toda uma cadeia. Toda essa situação de restaurantes. Alimentação. Né, que pararam. Em contrapartida, supermercado não parou e a pessoa está comprando os alimentos para fazer em casa. Então houve toda uma mudança. O e-commerce que explodiu, né? A gente tem visto as vendas explodiu no sentido de um crescimento expressivo, porque pessoas que não eram acostumadas a comprar na sua casa em função de lockdown encontraram essa necessidade, né? E para ter os seus produtos no mínimo básicos. E aí entra toda a discussão do que é básico, né? Porque o chamado essencial. Porque o que é essencial? O óculos que tu tá usando, para ti é essencial. Talvez para ti não tanto, é essencial. Claro. Né? Então, são tantas
coisas que foram, isso não é essencial, não precisa, mas para aquelas pessoas que estão envolvidas na cadeia daquele produto e têm subsistência e ganham o dinheiro para pagar as suas contas com aquele produto, passa a ser essencial, né? Então todo um problema que a gente tem, toda essa situação do Covid que se implementou numa briga política gigante, né? Porque a gente já vê uma campanha eleitoral instituída para a próxima presidência da República, né? A gente já vê isso claramente dentro do cenário brasileiro. Dentro da própria mídia, né? A mídia abertamente trabalhando já para que o presidente Bolsonaro não se reeleja, né? Em função de todas as situações de ter tirado o dinheiro da mídia, ter mudado algumas coisas. É na mídia e é na política também, né? Exato. Então toda é uma cadeia bastante grande de interesses, né? De um envolvimento bastante grande. Todo esse problema que a gente tem com o judiciário envolvendo diretamente o STF, né? Por coincidência, ontem eu estive numa live que o deputado Jerônimo Girgen presidiu, que teve aqui em Farroupilha conosco, falando sobre a lei de liberdade econômica que ele conduziu dentro lá de Brasília, né, para a gente ter uma melhora nessa forma de trabalhar, né, da gente conseguir de fato fazer as coisas. E estava conosco Salim Matar, que era trabalhava junto com o Paulo Guedes, e ele era responsável pela desestatização do governo. Secretário de desestatização, exatamente. Né? E ele conseguiu, aí durante esse período, transformar 80 empresas públicas do governo federal, né, e vendê-las, contribuindo muito para o caixa do governo e nos contando de todo esse emaranhado de leis e a dificuldade que é dentro do governo federal. Os interesses que envolvem... Tem entrada por tudo que é canto? Por tudo que é canto, por Câmara Federal, pelo próprio Senado, pelo STF, todo esse envolvimento judiciário. Eles estão um exemplo, né? Uma pessoa que viaja o mundo inteiro, ele disse... Eu nunca entrei, palavras dele, né? Eu gosto muito de andar de táxi e em nenhum lugar do mundo que eu entro e peço para um taxista, ou na Inglaterra, né? Lá em Londres, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, você conhece alguém da Suprema Corte? Já ouviu o nome de algum ministro da Suprema Corte do teu país? Nenhum taxista, pode ser uma coincidência, palavras dele, né? Ninguém conhecia. Agora você entra num táxi aqui do Brasil, todos os taxistas, ou mesmo através do Uber, todos conhecem os 11 ministros. Praticamente, ele citou que sempre 9 ministros, normalmente 9 ministros são citados. 4 com uma facilidade enorme, né? Então você veja que a gente tem um problema estrutural jurídico no nosso país muito grande. Isso é indiscutível, qualquer pessoa sabe. Os entraves que a gente tem, a dificuldade. E a dificuldade que a gente tem porque o setor público não quer que esse emaranhado acabe. Porque citou vários exemplos de pessoas que a gente tem essa diferença de classes no Brasil, né? O setor público, a pessoa se aposenta com o seu salário, do seu último salário, né? 17, 20, 30, 40, 50, 80... em alguns casos a mais de 100 mil reais, e dentro do setor privado, né, tu não recebe mais que 5 mil e pouco, né? Você recebe. Não, esse é o teto. Então ali tu já vê que tu discrimina o Brasil em classes, né? Se tu é do setor público. Outra coisa que a gente citou ontem, tu já viu alguém do setor público desempregado nesse momento de Covid? Não. Todo mundo trabalhando. Quer dizer, home office. Então, tu veja, tu pode se dar o luxo e as pessoas que lhe acompanham aqui puderam se dar o luxo de ficar em casa? Não. Podia ter ficado em casa, só não tinha mais TV. Não tinha mais negócio. E não teria do que se alimentar. Então você vê que a gente já, mesmo dentro de todo um processo democrático,
A gente tem muito problema para resolver dentro do nosso país. Mesmo com a pandemia, a previsão no Brasil é de que o Produto Interno Bruto tenha em 2021 um crescimento próximo a 5%. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.